Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner. Venho iniciando essa aula sobre conjuntos numéricos e fazendo algumas relações principalmente sobre o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, conjunto dos números racionais, irracionais e reais. Vamos pautar primeiramente o conjunto dos números naturais e falando um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais, um dos axiomas que representam esse número que caracterizam esse conjunto são os axiomas de Peano. Gostaria que vocês fizessem uma pesquisa mais a fundo sobre ele. Bom, o conjunto dos números naturais inicia-se no número 1 e sempre adicionamos mais 1 para obter o seu sucessor. Algumas vezes vocês vão encontrar representações do conjunto dos números naturais iniciando pelo número 0, o que também pode ser aceito. Todavia, a concepção do número 0 já veio bem posterior à compreensão do conjunto dos números naturais. Aqui nós vamos focar nos números inteiros, que é os números naturais mais, ou seja, com a união dos números inteiros negativos. Então aqui forma o conjunto dos números inteiros, entre a parte positiva, que basicamente é o conjunto dos números naturais, mais a parte negativa. Como o 0 é neutro, você pode perceber que eu caracterizei ele dentro dos dois conjuntos. Os números racionais são todos os números que entram nesse conjunto, aliás, todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma A sobre B. Só que o B tem que ser diferente de 0. E A e B tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então a parte superior, que chamamos de numerador, e a parte de baixo, que chamamos de denominador, pode ser qualquer um desses números inteiros que pautamos aqui. Bom, na unidade didática de vocês está escrito bem assim: o conjunto dos números racionais é representado por todos os números que podem ser escritos na forma m sobre n, ou seja, em forma de fração, onde m e n pertence a z, ou seja, pertence aos números inteiros, e n pertence a z, só que suprimindo 0, retirando 0, que é a mesma análise aqui, ó, tem que ser diferente de 0. Bom, às vezes perguntamos para os alunos: o número 3 é um número racional? Eles dizem: não, é um número inteiro e também natural. Mas ele é inteiro, ele é natural e também é racional, porque podemos escrever ele na forma A sobre B, com o B diferente de 0. Vejamos: 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, 9 dividido por 3 e assim por diante. O menos 5 também, podemos encontrar várias frações que representam o menos 5. Ou seja, aqui é o menos 5, só está escrito de uma maneira diferente. E o conjunto dos números racionais é formado por aqueles números que têm infinitas casas decimais, só que ele não é periódico. Vou dar dois exemplos aqui de número periódico. Por exemplo, 1,6666666. Número 6 ele sempre se repete, ele é o período que vai se repetindo. Ou 1,23232323. Observamos que também há um período que se repete. Tem vários números irracionais. Vou citar dois conhecidos aqui. O π, por exemplo. 3,141592653 e assim sucessivamente. Raiz quadrada de 2. 1,41421356 e assim por diante. Vejamos que esses dois números não possuem aquele período que se repete que eu mencionei. E os reais é a junção dos racionais com os irracionais. Focando nos números inteiros, basicamente nas operações de adição e multiplicação, vamos definir aqui o sentido numa reta numérica. Por exemplo, se pegarmos aqui do O ao ponto I, esse seria o sentido positivo. Se pegarmos de I para O, seria o sentido negativo. Então aqui, ó, aqui está o ponto 0, correto? Do 0 para o menos 3 é o sentido negativo. Do 0 ao ponto 2 é o sentido positivo. Vamos definir uma ordem nesse conjunto. Bom, dizemos que o número m é menor do que n se ele estiver posicionado à esquerda. Voltamos aqui. O menos 3 ele está posicionado à esquerda do 0. Portanto, menos 3 é menor do que o 0.
e representamos assim: M é menor do que N, usando esse símbolo lógico. Só que podemos fazer outras análises, por exemplo, M é menor ou igual a N, M é maior ou igual a N, M é menor do que N, ao qual trabalhamos ali, e o M pode ser maior do que N, caso esteja posicionado à direita, correto? Como o número 2 aqui está posicionado à direita do zero, ele é maior. Bom, se o M ele é positivo, se ele for maior do que zero, podemos definir dessa maneira: M é maior do que zero, para todo M positivo. Se o M for negativo, podemos defini-lo como M é menor do que zero. Valor absoluto, muito importante para as propriedades, para as relações que vamos fazer posterior. O que é o valor absoluto? Bom, vamos pegar aqui, voltamos aqui na nossa reta, o menos 3, a distância dele ao ponto zero é o módulo de 3, ou valor absoluto. Não tem como nós mencionarmos distância negativa, por exemplo. Hoje eu andei menos 6 km, estou muito cansado. Não, ou você não andou, que seria 0 km, ou você andou. Então não possui distâncias negativas. Então o módulo de M é o próprio M se o M for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo. A distância, por exemplo, do número 5 até o zero é 5 unidades de medida. Se o M for negativo, bom, o módulo desse M passa a ser menos M se ele for menor do que zero. Isso aqui nós vamos fazer um enfoque daqui a pouquinho. E a distância do zero a ele próprio é zero, por isso o módulo de zero é zero. Vamos ver aqui algum exemplo. O módulo de 3 é 3, já está positivo, e o módulo de menos 3 é 3. Vamos usar a definição? Olha só, vamos colocar esse menos aqui antes do menos 3, que ficaria menos, no lugar do M ficaria menos 3. Então, menos com menos, mais daria 3. Bom, geometricamente falando, a distância do menos 3 até o zero são 3 unidades de medida, e não menos 3 unidades de medida. Daí a resposta por que o módulo de menos 3 é 3. Propriedades operacionais para adição e multiplicação. Vamos estudar um pouquinho a regra de sinais. Primeiro vamos fazer a adição de números de mesmo sinal, considerando esses números inteiros. Menos 6, menos 43. Para vocês compreenderem melhor, vou usar um exemplo prático. Digamos que uma empresa, uma sorveteria, ela fechou no vermelho. Teve um saldo negativo de menos R$6 no primeiro mês de funcionamento. No segundo mês de funcionamento, ela teve um saldo negativo de menos R$43. Se formos somar, adicionar esses saldos negativos do primeiro e do segundo mês, nós vamos ter menos R$49 de saldo negativo. É isso que nós vamos fazer. Então, nesse caso, nós vamos adicionar dois valores negativos. Eu já considero o valor de menos e pego o valor absoluto deles e somo. Módulo de menos 6 é 6, módulo de menos 43, 43. Então, esse menos aqui eu já conservo aqui. 6 mais 43, 49, que fica menos 49. Então, eu conservo o sinal de menos e adiciono o valor absoluto das parcelas que eu estou analisando, correto? Que vai dar menos 49. Adição de números inteiros com sinais diferentes, menos 63 e mais 43. Aqui o módulo é super importante. Primeiro vamos considerar o módulo desses dois números, dessas duas parcelas. O módulo de menos 63 é 63. Era negativo, ficou positivo. O módulo de 43 é 43.